Olá pessoal, eu sou o Thales, sejam bem-vindos novamente ao TVC Channel News. Eu estou fazendo esse vídeo em resposta a um vídeo publicado hoje pela manhã, pelo Sapoia, no qual ele me cita como tendo sugerido a ele esse artigo, né, do Satoshi Kanazawa, que é esse indivíduo aqui. Tá? O artigo é porque liberais e ateus são mais inteligentes. Então ele já está batendo, martelando nessa tecla já faz um tempo, né, de que os ateus são mais inteligentes do que os não ateus, como se houvesse uma relação de causalidade entre essas duas coisas. Eu parto de um outro princípio que não há essa causalidade, e eu passei esse artigo para ele justamente para demonstrar o quão mal feitas são essas pesquisas. Porém, no vídeo em que ele fez, né, parece que ele me citou como uma questão assim, ele me sugeriu essa literatura e agora estou apresentando para vocês. Tá? Então eu estou fazendo esse vídeo só mesmo para explicar que não foi dessa forma que procedeu. Eu sugeri o artigo dele como uma tentativa de mostrar para ele o quão ilógica é essa defesa que ele vem fazendo com relação a ateus serem mais inteligentes do que pessoas que não são ateus, pessoas religiosas. Tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui bem curto e bem direto nesse ponto? Porque aqui está o canal dele, né, para vocês verem. Então ele tem quase 5.000 inscritos. Né? Então isso aqui é um vírus. Então qualquer coisa qualquer livro, artigo vídeo que ele lança na internet, automaticamente essas quase 5.000 pessoas vão ficar sabendo. Muitas delas vão acessar e vão ter essa informação irreal como sendo uma verdade, tá? Então por isso eu estou fazendo essa coisa, porque o meu canal só tem 178 inscritos. Então há essa diferença em tudo. Eu estou começando agora no YouTube e não seria interessante começar já com essa imagem distorcida, certo? Ah, mas até é um pouco infeliz ele fazer esse tipo de colocação, porque semana passada eu já lancei um vídeo na internet, ou seja, antes dele publicar isso ali, começando sobre a minha perspectiva acerca da militância ateísta, em que eu coloco, se você colocar lá no vídeo em 7 minutos e 20 segundos aproximadamente, eu já começo a falar especificamente sobre esse artigo do Satoshi Kanazawa, explicando o quão idiota ou quão ridícula é essa associação entre inteligência e ateísmo. Tá? No sentido de defender que haja uma relação do tipo causação, ou seja, a inteligência causa o ateísmo. Tá? Esse tipo de correlação não é possível ser feita diante das evidências que a gente tem. E nesse vídeo aí eu acabo citando inclusive esse caso específico do Satoshi Kanazawa, que é esse artigo aqui, que é o artigo que o Sapoia coloca no vídeo que ele fez. Tá? Aqui é só para vocês terem uma noção, né, de quem é esse Satoshi Kanazawa. Satoshi Kanazawa é um pesquisador inescrupuloso, imoral, ele não tem credibilidade científica nenhuma mais, porque ele vem de uma longa história de publicações mal feitas, tendenciosas, preconceituosas, de tudo que está fora, ou tudo que não é considerado virtude em meios acadêmicos. Não só em meios acadêmicos, como em questões sociais, populares, enfim. Né? E aqui eu coloquei os principais artigos que criticam as pesquisas do Kanazawa. Tá? Então são mais de 20 artigos científicos publicados em revistas. Isso aqui só estou falando nos artigos publicados em revistas científicas. Certo? E se você procurar na internet, vai haver uma série de outras, muito além desses aqui, em blogs, em uma série de outros meios de comunicação que vão criticar maciçamente esse indivíduo que só publica porcaria. Tá? Inclusive a porcaria de ter colocado que ateus são mais inteligentes que pessoas que não acreditam em Deus. Esse aqui é uma outra carta que
o grupo de psicologia evolucionista da revista Evolutionary Psychology, que é a revista principal e específica para a psicologia evolucionista, porque o Satoshi Kanazawa ele começou como psicólogo evolucionista, se intitula ainda assim, só que ele é extremamente repudiado pelos demais psicólogos evolucionistas que consideram as colocações dele não só inviáveis do ponto de vista científico, como também extremamente preconceituosos e tendenciosos. Tá? Então eles fizeram uma carta pública esclarecendo essa questão, principalmente depois que esse Satoshi Kanazawa, no ano passado, publicou um artigo que ele deu áreas de científico, mas que não tem base nenhuma, foi totalmente detonado, totalmente destroçado pelas críticas, tá? No Psychology Today, que é um tipo de blog específico, né, que alguns psicólogos têm, e publicou lá defendendo a ideia de que mulheres negras são menos atraentes do que mulheres caucasianas. Tá? Então esse artigo dele gerou um impacto muito grande, inclusive um impacto negativo para toda a psicologia evolucionista, porque eles pensavam que ele representava isso. Então foi feito um artigo dizendo que a ciência ruim de Kanazawa não representa a psicologia evolucionista. Eu vou colocar o link dessa carta na descrição do vídeo para vocês conferirem. Né? Mas só eu frisei uma parte aqui da carta que diz que ele analisa de forma desregrada os dados e a interpretação dele é inapropriada e ele usa de forma indevida as técnicas estatísticas justamente para corroborar aquilo que ele quer que seja verdade. Então ele é realmente um cientista inescrupuloso e que caiu no limbo da ciência. Só que é claro que algumas revistas acabam aceitando alguns artigos dele. Então, por exemplo, esse ano ele já lançou duas pérolas absurdas. A primeira foi que pessoas mais inteligentes gostam de música clássica, as pessoas burras não gostam de música clássica. Tá? Esse foi um artigo que ele lançou bem recentemente mesmo. E um outro anterior a esse, ele lançou dizendo que homossexuais são mais inteligentes que heterossexuais. E heterossexuais são mais burros do que homossexuais. Então as duas pesquisas não têm base empírica, os dados foram analisados de forma totalmente tendenciosa, sem nenhum tipo de critério. As técnicas estatísticas foram praticamente assassinadas nos artigos dele. Certo? Pois muito bem. Essa aqui eu estou colocando porque eu tive essa conversa com o Sapoia via Skype e no Skype o Skype permite você registrar o histórico, né? Ainda bem, porque daí aqui eu posso realmente mostrar para vocês que não foi assim. Eu não incentivei ele a ler esse artigo no sentido assim defendendo o artigo, de achando que faz sentido, como pareceu que ele colocou no vídeo que ele fez hoje. Sabe? Essa conversa eu tive com ele no dia 23 de dezembro, domingo agora. Né? E a gente estava conversando sobre um outro vídeo que ele fez com relação a esse artigo aqui de cima, que analisou a média de inteligência, que a média de inteligência prediz o ateísmo, né, em 137 nações. Né? Ah, o que que e daí ele foi analisando. Esse vídeo que ele fez foi detonado, certo? Pelo Wendel Marinho. Tá? Esse sim, um ateu que vale a pena você assistir, certo? Que ele fez colocações muito bem ponderadas, ele pesquisou os termos inteligência, ele fez uma diferenciação muito clara entre inteligência, conhecimento, extremamente pertinente, né? Então eu também vou colocar esse vídeo para vocês na descrição desse vídeo aqui, para que vocês possam acessar e verificarem o que é realmente uma pessoa empenhada em divulgar a ciência de uma forma adequada. Lembrando que ele não é psicólogo, mas ainda assim ele soube colocar e descrever cada termo de uma forma brilhante. Tá? Mas enfim, né? Diferente de outras pessoas que fazem besteira na internet.
Mas como é que começou essa conversa? Tá, então o Sampaio começou dizendo lá e perguntou o que eu achei do artigo. Esse artigo aqui em questão, né? Eu coloquei assim: tem alguns erros. E ele cita o Satoshi Kanazawa, que é esse pesquisador que eu acabei de comentar, né? Que é citado nesse artigo aqui como uma referência de alguma coisa boa, positiva, né? Então aí já dá para ver que o negócio não é muito certo. Mas tudo bem, né? Eu coloquei que esse cara é um doido, né? O Satoshi Kanazawa. Aí o Sapoya perguntou: por que ele é um doido? O que ele fez? Aí eu coloquei, porque ele não tem credibilidade científica, apesar de viver na mídia. Então ele gosta de fazer palestra, ele gosta de ser entrevistado, ele gosta de fazer vídeo na internet. Ele tem uma, ele gosta de aparecer, né? Só que ele aparece falando besteira, né? Então acho que não faz muito sentido isso aí, né? Então no ano passado, eu falei que no ano passado é uma merda danada, porque ele publicou um texto no blog, como se fosse um artigo, provando, entre aspas, porque não provou absolutamente nada naquele artigo dele, né? Que mulheres negras eram menos atraentes que caucasianas, né? Ah, é, além de ser uma colocação idiota, foi feita muito errado com dados totalmente tendenciosos. Então, se ele pelo menos, né, vamos dizer assim, vamos tirar, porque eu acho que isso é muito importante, a ciência não pode ter julgamento moral atrelado a ela. Tá? Então, primeiro que isso aqui não seria um objeto de pesquisa útil, vamos dizer assim. O critério de seleção de parceiro, sim. Você entender como as pessoas selecionam. Mas entender se mulheres negras ou brancas são mais atraentes, não vejo relevância científica nisso, não vejo uma justificativa plausível para se desenvolver uma pesquisa desse tipo. Mas tudo bem, vamos supor que alguém desenvolvesse, tá? Pelo menos os dados que a pessoa vai colher e analisar precisam estar corretos. A análise precisa estar coerente, né? As técnicas estatísticas aplicadas aos dados coletados precisam ser precisa estar certa, né? E não foi o que aconteceu. Foi uma análise horrível de dados que procedência bastante duvidosa. Então, assim, além de ele ter publicado uma besteira, uma coisa extremamente preconceituosa, ele ainda publicou aquilo ali sem base nenhuma, né? Então ele teve que retirar esse artigo, senão ele ia perder, inclusive, a vaga dele na London School of Economy, porque é uma conduta anticientífica, né? Uma conduta, e isso é extremamente punido na academia, né? Então, quando você comete determinados erros assim, principalmente desse tipo, que tem um impacto tão grande, porque gerou movimentos na internet, no YouTube, foi uma coisa que veio na mídia mesmo. Para o Brasil quase não conheceu, né? Porque aqui é mais importante falar sobre a Copa do Mundo, é mais importante falar sobre outras coisas, né? Mas lá fora, isso ficou bastante conhecido e gerou uma confusão danada. Então ele tirou. Só que tem sites que salvaram esse artigo, inclusive para deixar bem claro o quão idiota esse cara é, certo? Tá, eu coloquei então, foi uma conduta anticientífica, ele caiu no limbo e tal, né? E ele é o mesmo que fez aquela pesquisa que também é popular na internet, que as pessoas não sabem a origem, né? Não vão atrás da origem, a grande maioria, mas ele também é autor daquela pesquisa que diz que pessoas mais inteligentes dormem mais tarde. Tá? Então, também foi uma pesquisa com dados muito mal coletados, extremamente criticada. Tá? Então, a gente tem que tomar sempre cuidado com não só o resultado da pesquisa, mas com quem que fez aquela pesquisa também é importante. Qual a credibilidade daquele cientista? Não quer dizer que um cientista sem credibilidade nenhuma sempre vai estar errado, mas já é um indício de que pelo menos você não pode tirar uma conclusão até que outras investigações venham e corroborem aquele estudo, aquele resultado levantado por aquele cientista sem credibilidade científica, certo? E daí aqui, ó, aí aqui eu passei outros artigos para ele, porque eu estava com a intenção, eu nem sei se eu vou fazer mais esse hangout, mas eu estava com a intenção de fazer um hangout com ele, debatendo essa questão, né? Eu ia defender com base em análise desses artigos, que essa associação de causação não é possível de ser feita.
certo? Os artigos com relação a que estudaram isso aí são artigos com método bastante falho, certo? Enquanto que ele ia defender essa ideia dele que ele coloca sempre que tem uma causação e tal, né? Então eu coloquei aqui para ele alguns dos artigos que eu achei que analisaram essa relação entre inteligência e ateísmo ou ausência de religião, tá? Que não são a mesma coisa, mas tudo bem. Coloquei aqui, mas eu deixo bem claro, vou te dizer que tenho duras críticas com relação à metodologia utilizada, mas deixamos isso para o Hangout. E assim terminou a nossa conversa. Certo? Então eu deixei bem claro para ele que não concordo com essa metodologia, certo? Enfim, né? Então eu acho que se ele gosta de polêmica, ele colocou que gosta de polêmica, ele gosta de, enfim, né? Eu acho ótimo isso, acho ótimo. Só que não pode incluir outras pessoas, dando a entender, e não foi só eu que percebi isso. Eu vi o vídeo, percebi isso, passei para outras pessoas e outras pessoas tiveram a mesma percepção minha, né? Dá a entender que eu quis defender essa ideia dele e ajudei passando artigos que possivelmente eu concordaria com eles para defender aquilo ali, certo? Então não foi assim que procedeu. Eu espero ter deixado bem claro nesse vídeo aqui que não foi assim que se deu essa questão, tá? Como eu falei, eu vou fazer um outro vídeo. Talvez hoje, talvez ainda nessa semana eu vou fazer outro vídeo. Aí sim, desconstruindo, espero que de uma vez por todas essa linha de pensamento dele de que existe essa relação de causação, tá? E ali eu vou colocar, inclusive assim, né? Ele colocou nesse último vídeo dele que ele nem leu o artigo, leu só por cima e pegou o gráfico e começou a analisar. Então, todo mundo que conhece, tem um mínimo de conhecimento de metodologia científica, tem um mínimo de conhecimento de como se lê um artigo científico, sabe que os resultados de uma pesquisa é o segundo ponto mais importante. O ponto mais importante é é o método da pesquisa e como ela foi analisada. Depois você vai para o resultado. Então você não pode simplesmente passar pelo artigo inteiro, pegar um gráfico lá e tecer um comentário sobre um gráfico isolado. Sem saber como aquele resultado chegou, sem saber como os dados foram coletados, sem saber quais testes estatísticos foram utilizados para aquilo ali e por quê. Certo? Então, primeiro você lê o método, depois você vai para o resultado, considera análise do resultado, né? Então, é assim que deve proceder quando você realmente quer esmiuçar um artigo científico, certo? Você tem que saber primeiro a procedência daqueles resultados, até para saber se o resultado pode ser considerado ou não, porque tem muito resultado por aí que veio de fontes totalmente incertas, inclusive desse indivíduo ali, desse Satoshi Kanazawa, e você pode literalmente jogar no lixo aquele resultado, porque ele não tem credibilidade absolutamente nenhuma, certo? Ah, e agora o Sapoia é o seguinte, né? Ele ensina as pessoas a passar em concurso, né? Então agora eu vou ensinar para ele como é que ele faz uma citação de uma outra pessoa num vídeo dele, né? Usando o meu caso aqui em específico, né? Então ele poderia dizer assim, olha só, criança, que é um termo que ele gosta de usar, né? Tá conversando com o Thales Coutinho sobre essa questão de ateísmo e inteligência. Ele me falou sobre um artigo num tal de Satoshi Kanazawa. Ele disse que não concordava com esse cara publicou. Mas eu concordo e vou explicar por quê. Então, se ele falasse dessa forma, estaria perfeito. Ele estaria esclarecendo a minha posição com relação a esse artigo e esclarecendo a posição dele. Ele quer defender o artigo? Perfeito, vá, defenda. Seja feliz. Né? Então coloca aqui, né? E segue em paz com o teu delírio. Certo? Só que me tira da jogada, né? Porque realmente deu a entender que eu estava compactuando com essas ideias dele, certo? E nada mais longe da realidade. Então eu espero que tenha ficado bem clara essa questão e até o próximo vídeo. Muito obrigado.